Olá, olá a todos. Meu nome é André Rodrigues, sou professor do Instituto de Física, no Departamento de Física Experimental e um dos coordenadores do Laboratório de Demonstrações. Hoje eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas das atividades que a gente desenvolve lá no Laboratório de Demonstrações. Primeiro, é importante entender qual é o objetivo do laboratório. Então, ele tem basicamente dois objetivos. O primeiro é dar suporte às atividades de graduação, ensino na graduação, principalmente aquelas que envolvem atividades experimentais. E o segundo, dar suporte às atividades de cultura e extensão, como essa aqui que a gente está participando, que é o USP das Profissões. Então, esses dois grandes objetivos do Laboratório de Demonstrações. É importante reconhecer que é um trabalho em equipe. Então, aqui você tem a foto da nossa equipe, em uma visita ao IPT, então a nossa equipe do Laboratório de Demonstrações com alguns colaboradores do IPT, no ciclo de 2019-2020, e do lado direito você tem aí o nome dos integrantes da equipe no ciclo de 2020 e 2021, os coordenadores, o físico responsável, o técnico e os monitores que são alunos de graduação do Instituto de Física. Então, se você vier para a Física, uma das atividades que você vai poder desenvolver durante a graduação é a monitoria no Laboratório de Demonstrações. Desde os anos 70, o Laboratório de Demonstrações vem se aprimorando e desenvolvendo e hoje conta com mais de 500 experimentos de física, que cobre diversas partes da física e diversos conceitos de física. Pouco antes da pandemia, você conseguiria visitar nosso salão de exposição, com mais de 100 experimentos que poderiam ser manipulados, poderiam ser testados, você poderia gastar um tempão lá investigando coisas. Atualmente, nós não estamos desenvolvendo atividades presenciais por conta da pandemia, estamos aproveitando para realizar também uma reforma, então esse salão também vai mudar. Mas assim que a gente retornar, vocês todos são convidados para nos visitar lá e poder interagir e experimentar conosco. O Laboratório de Demonstrações, ele desenvolve atividades fora e dentro da universidade, como essa esquerda que vocês podem ver na Biblioteca Mário de Andrade, no Física para Todos, que acontece na biblioteca aos sábados, um sábado por mês, e atividades, recebendo visitas de escola e de outros visitantes, inclusive alunos de outras unidades da USP e, obviamente, alunos da graduação. Como vocês podem ver ali, uma escola visitando o Laboratório de Demonstrações, de alunos de diversas idades, no ensino fundamental 2, ensino médio, crianças e adultos. Bom, nesse período, enquanto a gente não retoma as atividades presenciais, vocês vão poder encontrar muito material no nosso site, eu vou deixar a informação no final, mas também no eaulas.usp.br, que é um repositório de vídeos da Universidade de São Paulo. Lá você vai encontrar materiais colocados pelo Laboratório de Demonstrações. O jeito de encontrar esse material, na verdade, é realizar uma busca pelo Laboratório de Demonstrações, e aí vem uma lista de diversos materiais que o Laboratório de Demonstrações vem produzindo, principalmente agora nesse período de atividades não presenciais. Então, fica a minha recomendação aí para nos visitar também nesse repositório. Tem diversos experimentos, vários deles você conseguiria fazer em casa, vários deles sem supervisão, consegue fazer sozinho, pode testar, pode investigar, pode ter e tirar suas dúvidas, No Brasil, a gente tem uma longa tradição de produção de experimentos de baixo custo, que surgem principalmente para contornar problemas de estrutura, de não ter laboratório ou de equipamentos laboratoriais, mas que tem uma riqueza conceitual enorme. Então, eu vou propor para vocês um desafio. Quando eu fiz a busca lá do Laboratório de Demonstrações, o primeiro experimento que aparece na minha busca é como equilibrar um copo com água inclinado. Então, nós vamos ver um pouquinho desse experimento e eu vou desafiar vocês, eu quero que vocês tentem fazer isso em casa. Vocês podem olhar o vídeo depois para poder tentar fazer. O vídeo ele vai tratar de equilíbrio. O físico responsável, que é o Cláudio Furukawa, ele gravou esse vídeo tentando colocar ali o copo com água em equilíbrio. Então você vê que com um copo ele colocou um pouquinho de sal, depois vocês vão ver no vídeo isso com mais clareza. E aí, com muita paciência, ele consegue deixar esse copo inclinado em equilíbrio, como vocês conseguem ver ali na imagem do meu lado direito. Bom, esse é um fenômeno interessante da mecânica, que você pode se perguntar, bom, será que só com água que isso funciona? Se eu trocar o líquido, será que também funciona? Com qualquer líquido, esse experimento funciona? Que tipo de forças estão agindo? Como que eu modelo esse processo? Como que eu gero compreensão sobre o que está acontecendo? Como que isso é possível? Qual que é o papel do sal no prato? Por que eu tenho que colocar o sal
ali para poder fazer esse experimento. Tudo isso, na verdade, é uma investigação que você pode realizar a partir de um experimento bem simples com materiais que você acha em casa. Isso é extremamente importante, porque é fácil de reproduzir, por um lado, e contém ali um potencial enorme de investigação, com diversos conceitos que você pode investigar e tentar entender e aprofundar. Então fica o desafio. Não só realizar o experimento, mas tentar entender como isso é possível. O copo ficar em equilíbrio nessas condições. Também fica o convite para nos visitar. Assim que nós retornarmos às atividades presenciais, será um prazer recebê-los. Por enquanto, você pode encontrar informações no labdemo.if.usp.br. E se você tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato, no labdemo.if.usp.br, lá no Instituto de Física. Tá bom? Então, espero vê-los na física qualquer dia. Oi, gente. Meu nome é Mariana Amadeu. Eu curso licenciatura em Física na USP e eu tô indo pro meu 8º semestre da graduação. Além de ser estudante da graduação, eu sou bolsista e monitora do Laboratório de Demonstrações Ernst Wolfgang Hamburger. E eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o laboratório, sobre esse projeto, como ele funciona tanto presencial quanto à distância agora nesse momento da pandemia e qual a importância de projetos como esse para nossa formação, seja para quem quer ser professor, para quem quer ser divulgador de ciência, para quem quer ser cientista, enfim. Existe uma área grande aí de coisas que você pode fazer sendo físico e eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Bom, então, primeiramente, a Universidade de São Paulo, ela opera sobre alguns pilares. Entre eles, a gente tem pesquisa, ensino, cultura e extensão. A parte de cultura e extensão é a parte que foca principalmente em explorar um pouco e extrapolar os limites dos portões da universidade, levar um pouco do conhecimento do que a gente produz lá dentro para fora e entrar em contato com a comunidade. E é pensando nessa parte de cultura e extensão que o laboratório de demonstrações ele vai operar. Então a gente conta com um espaço presencial, uma gama enorme de experimentos de várias áreas da física, e é nesse espaço que nós, monitores, damos a monitoria, ou seja, a gente recebe tanto pessoas de fora da universidade, seja alunos, professores, pessoas de escola pública, ou até pessoas que só estão interessadas a conhecer o laboratório mesmo, até professores e alunos de dentro do próprio instituto que precisam ou entender melhor como alguma parte teórica funciona na prática, entender melhor algum fenômeno, ou no caso dos professores que precisam apenas de um experimento para usar em sala de aula, a gente fornece o material. Bom, além de trabalhar dentro desse espaço do laboratório que fica no Instituto de Física da USP, a gente leva isso um pouco para fora dos portões da universidade. A gente participa de eventos como, por exemplo, o Física para Todos, que acontece na Biblioteca Mário de Andrade. A gente leva alguns dos nossos experimentos para lá e qualquer pessoa que estiver passando pode parar, conversar com a gente e pedir uma explicação. O que é muito interessante porque a gente consegue entrar em contato com pessoas que geralmente poderiam não se interessar por isso, poderiam não ir até a universidade conhecer, enfim, é bastante interessante. Com o acontecimento da pandemia, infelizmente, a gente está nessa situação aí super complicada. A gente teve que reinventar um pouco o nosso trabalho, porque muito do que a gente fazia era de fato presencialmente. E aí, o que a gente pensou em fazer, como a gente tem se reinventado aí nesse período de pandemia? Então, primeiramente, uma coisa que a gente começou a fazer foi, através das nossas reuniões semanais que a gente tem entre o grupo todo do laboratório, começar a desenvolver alguns experimentos que pudessem ser feitos em casa, que tivessem baixo custo, justamente para que os bolsistas pudessem desenvolver por conta própria. Isso foi muito interessante, porque geralmente no laboratório, apesar da gente ter uma experiência com montar alguns experimentos, a gente pôde fazer isso do zero, entender todo o processo de montagem, entender como a gente poderia montar para tornar ele mais eficiente, menos eficiente, quais as partes mais fundamentais desse processo, e até envolver uma parte de criatividade aí na hora de desenvolver essas coisas, de pensar quais materiais utilizar. E aí a gente fazia a apresentação disso em algumas reuniões semanais que a gente tem do nosso grupo. Isso foi muito legal, a gente explorava aspectos dos fenômenos físicos daquele experimento específico, discutia o que poderia estar acontecendo, o que não poderia estar acontecendo. Isso foi muito legal porque foi um trabalho conjunto, onde a gente pôde se aproximar dos nossos professores aí da graduação de uma forma diferente com o nosso trabalho com eles no laboratório. Além dessas apresentações de experimentos de baixo custo, a gente levou, na verdade, esses próprios experimentos, alguns e outros novos, para apresentações em eventos como, por exemplo, aqui o USP As Profissões e, por exemplo, para o USP Escola, onde a gente teve a oportunidade de desenvolver um mini curso de 8 horas para professores de ensino público. Porque muitos dos professores que ministram as aulas de ciências no ensino público, no ensino fundamental,
eles não necessariamente têm formação em física. Então, dar esse aparato e essas ideias para eles é muito interessante e ajuda a estimular no ensino de física o trabalho com os experimentos, que a gente imagina que é uma coisa que torna a física muito mais interessante, porque a gente consegue visualizar ela na prática. Então, bom, além de falar um pouco do que a gente faz e o que a gente tem feito na pandemia, eu acho que é importante falar como esse projeto ele complementa a nossa formação. Bom, é fato que em sala de aula você provavelmente vai aprender muito, mas o laboratório ele traz um tipo de conhecimento que vai além dessa parte do conhecimento que a gente vai aprender nos livros ou nos experimentos que a gente vai desenvolver nas matérias experimentais. O laboratório ele traz essa vivência que é muito diferente do espaço da universidade, que é tanto de você conviver com outras pessoas do seu curso, seja da licenciatura, do bacharelado, seja no convívio com seus professores, que vão estar te orientando. Você acaba desenvolvendo esse convívio mais próximo com eles, você pode conversar mais com eles, desenvolver ideias. Eu comecei no meu tempo no laboratório a desenvolver o início aí de um artigo sobre um dos experimentos que eu apresentei em reunião. E também fiz muitas amizades, comecei a conversar com pessoas novas que, se não fosse o laboratório, eu talvez nem tivesse entrado em contato. E além disso, essa possibilidade de levar um pouco da física para fora dos muros da universidade e mostrar para as pessoas por que você acha a física tão interessante, mostrar que existe beleza nisso, é muito legal. E também te ajuda a conversar com novos públicos, entrar em contato com as pessoas, explicar as coisas, inclusive até muitas vezes quando você está explicando o experimento, é que ele acaba fazendo sentido na sua cabeça de alguma forma. Então, pessoal, acho que é isso. O laboratório é um projeto muito interessante. Eu recomendo que quando essa coisa toda de pandemia acabar, vocês possam conhecer o laboratório. E bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem muito o evento USP Profissões e espero que as nossas apresentações aqui do Instituto de Física deixem vocês um pouquinho mais curiosos e que vocês venham estudar junto com a gente. Beleza? Tchau, tchau, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Eu sou Iago, sou soteropolitano. Vim para São Paulo fazer licenciatura em Física. Sou membro do Centro Acadêmico da Física, mas hoje o mais importante é que eu sou monitor do laboratório de demonstrações também, porque é dele que eu vou falar hoje. O laboratório de demonstrações tem essa parte do nome, demonstrações, eu acho que é uma parte muito boa, porque descreve muito bem o tipo de atividade que a gente faz. A gente lida com arranjos experimentais, né? Muitos arranjos experimentais, tem muitos modelos, muitos experimentos lá no laboratório, no espaço físico do laboratório. E eles têm um caráter um pouco diferente dos arranjos em física que se faz para pesquisa em física experimental, por exemplo, né? Em que você está interessado em medir alguma coisa. Não que isso seja impossível de fazer em alguns de nossos arranjos, mas é possível dizer, eu preferiria dizer, que o trabalho é de demonstrar alguma propriedade da física ou das teorias físicas, né, que a gente quer ensinar. Então, é essencialmente um laboratório didático, né? Nossas atividades são atividades didáticas, na maior parte do tempo a gente está interessado nesse assunto. Então, a gente tem uma equipe bastante diversa de monitores com experiência em muitas coisas diferentes, né? Muitos interesses diferentes, né? Inclusive vindo de cursos diferentes. Tem tanta gente do bacharelado quanto da licenciatura, quanto gente do Instituto de Astronomia também. Então, é bastante gente diferente com coisas diferentes, né? A maior parte do nosso público é o público interno à universidade mesmo, mas existem atividades também escolares que a gente participa, né? E atividades de divulgação, né, do curso, como é o caso dessa aqui, por exemplo, né? Então, a gente está sempre interessado, né, em promover tanto o ensino de física, quanto as atividades também da universidade como um todo, né? Porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade adicional também por fazer parte da universidade, né? Em termos de satisfazer a demanda da sociedade de modo geral, né? A gente faz parte dela, né? Não se vê como uma coisa enclausurada ali, que não deve interagir simplesmente como se fosse um sistema isolado. Eu, além de monitor, eu sou monitor bolsista, né? Então eu pertenço a uma categoria dos monitores, né, que ganha R$400 por mês, né, para ter uma dedicação de 10 horas
semanais. Na verdade, todos os monitores eles têm mais ou menos o mesmo trabalho. A diferença é que esses monitores bolsistas eles são remunerados, né? Não é a minha única atividade, né? Não dá, vocês devem imaginar que não dá para pagar aluguel e coisas assim em São Paulo com esse dinheiro, né? Porque assim é uma coisa que tá em disputa o tempo todo, né? Quanto que as coisas, enfim, pagamento de bolsas e coisas do gênero estão sempre em disputa, né? E isso é normal, é natural. E já tem alguns anos que não existe esse reajuste, então talvez outras atividades, né, sejam necessárias, ainda que você adicione os benefícios que são internos, como por exemplo o auxílio moradia, que é possível também caso você não more no CRUSP. É possível, né, para vocês que não são de São Paulo. Também pedir um auxílio de hoje R$500. Recentemente teve um ajuste arbitrário. Então juntos você teria 900, né, mais ou menos. Então só para vocês terem uma noção de como que funciona a permanência também, né? Então muito provavelmente atividades adicionais seriam necessárias para você ter uma vida um pouquinho confortável. Mas é isso, tudo está em disputa, tudo está sujeito a alterações também, né? Esse é o laboratório, eu espero que vocês gostem, espero que a gente se veja nos corredores da física no futuro. Gente, errata, desde julho o pub também está pagando R$500, tá? Abraço. Fala pessoal, eu sou o Igor, vou apresentar o experimento de equilíbrio da garrafa pendurada. Para realizar o experimento são necessários 3 palitos de bambu ou de churrasco, um fio de barbante e um objeto. Como vocês podem ver, nesse caso é uma garrafa de água. E o experimento ele está em equilíbrio. Este daqui é o ponto de apoio entre o palito e o livro. E temos aqui um prumo, uma linha, junto com uma porca, e aí vai simular um prumo. A grande ideia do experimento é que o centro de massa da garrafa e o ponto de apoio se alinham na mesma direção que a força-peso, que é na vertical. E a direção ela é representada pelo prumo, então é essa a direção das forças, e elas estão sendo atuadas nessa mesma direção, sentidos opostos, tendo aí o estado de equilíbrio. É interessante mencionar que o experimento só não sai do estado de equilíbrio porque existe uma força de atrito entre o livro e o palito. Caso a superfície fosse lubrificada e lisa, com pouco atrito, o experimento iria escorregar, pois as forças não estariam na mesma direção. Bom, agora que vocês viram o experimento, vocês viram a demonstração, eu encorajo vocês a reverem o vídeo, ou pausarem o vídeo e tentarem desenvolver o diagrama de forças do experimento, tentando pensar ali no ponto de contato entre o experimento e a superfície. No caso do vídeo, é o livro. Bom, eu fiz aqui o diagrama de forças. Então temos aqui S menos P aqui, que seria a força-peso, porém num sentido contrário à força-peso do objeto. Temos aqui a força R, que seria uma força por conta do contato entre o palito e a superfície. Temos a força FAT, que é a força de atrito, por conta do contato entre o palito e a superfície. Então podemos descrever a força R em módulo como R igual a cosseno de alfa, módulo de P. Temos aqui a força de atrito, a FAT, que vai ser seno de alfa P, que vai ser menor ou igual a μr, sendo μ o coeficiente de atrito. E então temos que o μ será maior ou igual a tangente de alfa. É só a gente relacionar as duas, a primeira e essa segunda linha aqui. Bom, então vamos ter que R e FAT somadas vão resultar essa força menos P aqui.
Então a somatória das forças nessa direção aqui será P, que seria a força peso do objeto, mais menos P, que seria exatamente essa força aqui. Então vamos ter que a resultante das forças nessa direção será nula. Bom, as forças são nulas, mas com base nesse experimento e nesse diagrama, por que o torque é nulo? Então é um questionamento para se pensar. É isso, pessoal, até mais!